Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por toda a maravilha que Ele faz no nosso meio, por todo o bem que Ele faz em nossas vidas. Pedimos ao Espírito Santo, nos ilumine nesta noite. O Espírito Santo quer que todos sejam iluminados, que todos sejam fortalecidos pelo seu amor, confiados na sua misericórdia, que todos sejam fortalecidos a caminhar, prosseguir em frente, crescer na fé, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos então o Espírito Santo a todos aqueles que partilham essa palavra, que propagam essa palavra, que divulgam essa palavra, que são instrumentos para que essa palavra prossiga adiante, para que essa bênção vá sendo estendida a todos os filhos, que é o grande desejo de Deus, derramar a sua misericórdia sobre todos os seus filhos. E hoje nós estávamos pedindo ao Espírito Santo, é sempre o Espírito Santo, que nos iluminasse. Estávamos vendo, por exemplo, o início da pregação de Jesus. Diz aqui também em Mateus capítulo 4, quando, pois, Jesus ouviu, a partir do versículo 12, quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, às margens do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Aí no versículo 17, desde então Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Ou fazei penitência e acreditai no Evangelho. Acreditem no Evangelho, acreditem em tudo aquilo que eu vos digo. João Batista já pregara a penitência, e ele vai dizer aqui no versículo 17, fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo, está perto, está para acontecer isso. Isso aí, há 2000 anos atrás, Jesus é narrado aqui o início da pregação de Jesus. E nós estávamos, claro, sempre pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Precisamos dessa luz em cada instante de nossa vida. A cada palavra, a cada frase que lemos do Evangelho, precisamos estar iluminados e acreditar nessa boa nova. Acreditem no Evangelho, façam penitência, acreditem no Evangelho, nessa boa nova, nisso que eu estou dizendo para vocês. E esses dias aconteceram algumas coisas que sempre o Espírito Santo, usando cada momento do dia, alguns momentos do dia, ou as pessoas que se aproximam de nós, ou que nós vemos, tudo usando para iluminar, para nos fazer compreender cada dia melhor o que é crer no Evangelho. E ainda hoje também nós líamos e meditávamos na primeira multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica os pães, no capítulo Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 37, você conhece a passagem? Está lá em Marcos capítulo 6, do versículo 34 ao 37, a multidão está com fome e vai
Jesus vai anunciando, pregando a palavra, anunciando-lhes o Evangelho, e vai fazer a primeira multiplicação dos pães. Mateus capítulo 4 é o início da pregação de Jesus. Depois Jesus vai fazer a primeira multiplicação dos pães. E é uma coisa muito interessante nessa multiplicação dos pães, que nos faz pensar na nossa falta de fé. Chega os apóstolos, tá narrando toda uma situação ali. Eles voltaram para junto de Jesus e contaram tudo que tinha feito, porque eram muitos os que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram Jesus e os discípulos partirem e foram atrás deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada quando se achegaram a ele os seus discípulos e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para irem aos sítios e aldeias vizinhas para comprar algum alimento. Agora aqui está uma frase que ficou aí ressoando no meu coração, no meu espírito todo dia. Jesus vai dizer, versículo 37, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está dizendo uma palavra. Todo o tempo você está ouvindo: acreditem no Evangelho, o reino dos céus está próximo, acreditem em mim, foi o Pai que me enviou. Quem crê em mim, acredita também naquele que me enviou. Acreditar em Jesus. E aqui nessa multiplicação dos pães, Jesus vai dizer aos apóstolos, está narrado também em Mateus capítulo 14, em Lucas no capítulo 9, a multiplicação dos pães. Mas ele diz ao discípulo: dai-lhes vós mesmos de comer. Se os apóstolos estivessem acreditado nessa palavra, dai-lhes vós palavra, Jesus está-nos a boa nova de Jesus. Aqui nessa palavra está embutido a boa nova de Jesus, o Evangelho de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus dá uma ordem a eles: dão vocês de comer a esse povo. Mas ninguém acredita na palavra dele, como eu não acredito, como você não acredita. É por isso que nós começamos lá: acreditem no Evangelho, acreditem em mim. Imagina nessa hora, se os discípulos tivessem acreditado em Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Imaginemos então, se acreditassem, pegariam tudo o que tenham na sua bolsa, na sua sacola, naqueles 2 peixes lá, como eram 5 pães e 2 peixes, dai-lhes vós mesmos de comer. O apóstolo, os discípulos teriam pegado o que tinham e teriam dado ao povo para comer. Eles próprios dariam ao povo para comer. Ou Jesus estava brincando? Jesus estava dizendo: dê uma ordem a eles, dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus dizia: acreditem em mim. Acreditar que Jesus os amava, acreditar que Jesus amava toda aquela multidão e não os deixaria passar fome, como eles dizem algumas, desfalecerem pelo caminho.
Jesus não os deixaria, acreditassem que Jesus os amava, se os apóstolos e nós também, eu estou me pondo nessa hora, é claro que eu também não acreditaria, se Jesus me dissesse, eu estivesse lá naquela hora, e ele dissesse, dai-lhes vós mesmos de comer, tivesse dito a mim, dai você de comer a eles, eu ia fazer como os discípulos, ficar olhando a multidão e ficar olhando o que eu tinha, ou que tinha ao meu alcance, como nesse caso, alguém que tivesse esses 5 pães e os 2 peixes, ou se eu os tivesse, eu não teria feito assim como eles não fizeram, mas é o convite de Jesus, então eu estava meditando nisso, e pedindo, claro, ao Espírito Santo, eu preciso acreditar nisso, nós precisamos acreditar nisso, que Jesus nos ama todos aqueles às quais nós formos enviados, aos que tiverem ao nosso lado, que nós podemos dar-lhes de comer. Jesus está dizendo a mim e a você, dai de comer a eles. E eu estou pensando agora em todos os momentos que eu não dei de comer a ninguém, que eu não saciei a ninguém, que eu não aliviei a ninguém. Mas esse é o mandamento de Jesus para mim, para você hoje. Dá de comer a eles. Se transporte para essa situação. 5.000 homens sentados, 100 grupos de 50 sentados lá. Você olha para a sua multidão e vê aquela, entre aspas, miséria que você tem, miséria no bom sentido, quer dizer, a pouca quantidade que você tem de mantimento para saciar, e você não vai, você não acredita, como eu não acredito, mas acredito que o Espírito Santo nos fez ver essas coisas para que passemos nós a ver naquilo que devemos crer, que não cremos ainda, mas naquilo que podemos crer, dar de beber a quem tem fome, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. E não é aí, nós vemos aí, a gente vê ao redor da nossa igreja, ela não se preocupa, ninguém morre de fome aqui na minha cidade, ninguém morre de fome aqui. A gente vê uma multidão de vagabundos desocupados, e passa um, dá uma moeda, passa outro, dá outra, a pessoa não faz nada. Mas agora ali era diferente, eram pessoas que buscavam a Jesus, viu? Atravessaram o lago, foram atrás deles, a hora já era avançada, dizem os discípulos, ou anoitecendo, ou já era noite. Manda esse povo embora para que não desfaleçam pelo caminho, acreditem no Evangelho. Fico a todo momento pensando, se aqueles discípulos tivessem acreditado na palavra de Jesus, a maravilha que não teria sido. Primeiro, ninguém estava ali passeando, ou como esses bêbados desocupados aí que ficam nas praças, só pedindo dinheiro para bebida, para droga, mesmo que seja para comida. É comum nós vermos nas calçadas os marmitex lá abandonados, com comida dentro ainda. Então, pelo menos aqui, nesse ponto aqui da cidade, ninguém passa fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Era uma situação diferente. Aquelas criaturas estavam em busca da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, e buscando acreditar no Evangelho. Agora, nós pedimos ao Espírito Santo, aumente, Senhor, a nossa fé. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Fazei com que eu tenha fé para eu crer,
que eu posso alimentar, como ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer, que nós podemos dar o alimento que as pessoas estão precisando. Interessante que ainda no dia de ontem, de hoje, eu tive olhando pessoas com sede. Aí é por isso que eu fui me lembrar lá do Evangelho de São João, por exemplo, no capítulo, que capítulo que é? Versículo de São João, na conversa com a samaritana. Olha que precioso. Capítulo 4, versículo... Vamos ver aqui. O que beber da... Olha, capítulo 4, versículo 14. O que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A água que Jesus nos dá, nós jamais sentiremos sede. Eu estou sentindo sede, sede muitas vezes de paz, de alegria, de confiança, de serenidade, acreditar que Deus está cuidando de mim a cada momento. Alguns momentos do meu dia eu me preocupo com alguma coisa, ou com a minha saúde, ou com a minha situação, com o meu futuro, até com o meu presente. Eu me pego preocupando-me com alguma coisa. Mas aqui Jesus está dizendo para a samaritana: o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Eu estou bebendo essa palavra, porque você imaginou ter dentro de você uma fonte de água viva que há de jorrar até a vida eterna? Ou seja, jamais você sentirá nenhum tipo de sede, nem de paz, nem de conforto, nem de consolo, nem de compreensão, nem de saúde, nem de alimento, nada. Uma água que se tornará dentro de você, a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água. Então você e eu, se acreditarmos, poderemos ser uma fonte de água. Imagine, tem sede, aquele que procura uma fonte e que a fonte está fora de si. Agora Jesus promete que essa fonte vai estar dentro de nós. A água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água. Ele nos dá uma água que se torna para nós fonte de água, que jamais teremos sede. Eu estava vendo hoje pessoas com sede de paz, sede de consolo, sede de conforto, sede de alegria, de uma alegria verdadeira. Estou vendo pessoas com tristezas, depressivas, desanimadas, prostradas e às vezes até desesperadas. Então, eu não tenho essa fonte que jorra para a vida eterna, porque em muitos momentos eu não tenho a alegria para dar aos outros. E então eu não sou ainda uma fonte de água, mas é a promessa de Jesus, e Ele pede que creiamos na sua palavra, que a água que Ele der se transformará em nós, essa fonte de água que há de jorrar até a vida eterna. E estava vendo uma outra passagem, Jesus vai dizer também no capítulo 7 de São João, olha aqui, como ele repete, ele disse para a samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você vai ter uma fonte dentro de si, você jamais terá sede, vai durar até a vida eterna. Ou seja, você vai ser completamente feliz nessa vida,
Porque você não só vai ser feliz, mas vai ter a condição de passar essa felicidade aos outros. Os outros vão poder beber da tua felicidade. Capítulo 7, versículo 37. Olha que preciosa palavra também. No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. A mesma palavra da samaritana. Olha, e esse dia aqui está narrado que a turma já estava tudo... Veja, o último dia da festa em Jerusalém. Estava cheio de fariseu com sede de sangue, queriam matar a Jesus. Parece aqui, eu vou usar uma palavra humana, Jesus está desesperado para que compreendamos. Ele sobe lá em algum lugar, no último dia, que é o principal da festa, estava Jesus de pé e clamava. Olha, vai dizer, os judeus perguntavam entre si, para onde irá ele? Estava tudo ali. Que significam essas palavras que eu vou buscar e não me achareis? E começa, por exemplo, lá no versículo 32, os fariseus ouviam esse murmúrio que circundava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, com os príncipes dos sacerdotes, enviaram guardas para prendê-lo. Olha a situação em Jerusalém no dia da festa, aquilo apinhado de gente, apinhado de fariseus com sede de sangue, com os sumos sacerdotes, com os escribas, tudo com sede de sangue. Parece que dá um ataque de desespero em Jesus. Sabia que o procuravam para o prender, para o matar, mas aí parece que ele tem um arrombo de desespero, não é assim? No último dia, que é o principal da festa, estava Jesus de pé e clamava, no meio de todo mundo, de todos aqueles que o odiavam, que o queriam prender e matar, como acabaram fazendo. Você sabe disso? Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. É do nosso interior que sai, não é de fora de nós, não é uma fonte que está fora de nós, do nosso interior. Como esse... Dai-lhes vós mesmos de comer, nessa parábola da multiplicação, nessa milagre da multiplicação dos pães. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí ele diz para a samaritana: vai brotar dentro de você um rio de água viva, que ninguém, é claro, se você tem uma fonte, ninguém passa sede ao redor de uma fonte. Quisera nós ouvíssemos tanto a Jesus, acreditássemos tão firmemente na sua palavra, que ele nos tornaria uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ele diz isso para a samaritana, ele diz isso, entre aspas, desse ato de desespero. No meio de uma multidão, Jesus se levanta e começa a clamar: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Você imagina isso? O homem clamando com toda a força: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Se você tiver tristeza, melancolia, angústia, depressão, doença, venha a mim e beba. Jesus está clamando, subiu naquele momento e clamava em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Jesus está clamando para todos nós, para mim e para você, que creiamos na sua palavra. Dai-lhes vós mesmos de comer. Do seu interior manarão rios de água viva. Mas venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Angústia, depressão, tristeza, falta de sentido para viver, falta de alegria,
falta de tudo que você tiver na vida, venha a mim e beba do seu interior, manarão rios de água viva. Claro, sinto que estamos extremamente distantes disso, mas o Espírito Santo nos aproxime, é uma súplica. Espírito Santo, aproxime todos nós dessa fé que faz com que creiamos em Jesus e nos tornemos rios de água viva que jorram para a vida eterna. Que todos aqueles que sentem sede não só sejam saciados, mas se tornem eles também fontes de água viva que jorrem para a vida eterna. Que todos aqueles que se achegarem a nós sintam essa fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus está clamando para todos nós. Sim, Senhor, queremos crer, queremos nos aproximar de Ti, queremos beber dessa água viva para que ela se torne em nós uma fonte de água viva que há de jorrar até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, pelo dom do seu Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.